Olha, gente, hoje a gente volta a falar sobre a campanha Janeiro Branco, que é voltada à questão da saúde mental. A gente sabe que muitas profissões, não é, são hoje consideradas profissões de risco, né, e que merecem toda uma atenção por conta de situações de estresse, tensão, né, que podem levar a problemas psicológicos. Por isso, é claro que a prevenção é de extrema importância, muito importante. E sobre esse assunto, converso agora com a psicóloga Fabíola Medeiros. Bom dia. Doutora Fabíola, Tudo muito bem? obrigado. Tudo bom? Bom dia. Tá, obrigada. Fique à vontade. Tá. Bom, a prevenção ainda continua sendo o principal aspecto para que a gente possa enfrentar esse tipo de problema? Sim. O mês de janeiro é um mês voltado para a questão da prevenção, certo? Quando a gente fala da prevenção em relação à saúde mental. Sim. Certo? Hoje no Brasil, nós temos muitos casos de transtornos mentais e um deles principal é a transtorno de ansiedade, tá? Depois do transtorno de ansiedade, a gente tem a depressão, Sim. tá? Que hoje também está muito em voga essa atenção voltada à depressão, porque as pessoas estão adoecendo, né? E o que acontece? Tudo é a forma como eu estruturo isso psicologicamente falando na minha cabeça, né? A estrutura psíquica disso, né? Então, o Janeiro Branco, ele surgiu a partir, há 3 anos atrás, pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Falando da importância desse trabalho preventivo, tá? E não só de tratar a doença, tá? Não seja só assistencial, tá? E sim prevenção, ter esse cuidado preventivo de estar falando um pouco mais sobre essa questão dos transtornos mentais, das doenças mentais, né? Porque cada dia mais a gente observa isso, né? E se você me perguntar, todo mundo pode ter algum transtorno depressivo? Qualquer um de nós, tá? Qualquer um de nós pode ter esse transtorno depressivo. E aí, tudo depende da forma como eu estruturo as mudanças na minha vida, as perdas, né? Que aí é que entra o X da questão, né? Como é que eu estruturo isso, tá? Um processo de luto não é um processo fácil de lidar, né? Assim como outras questões que aconteçam, tudo que tem relacionado com mudanças, certo? Também. Então, tudo. Sim. E a questão do estresse também é um fator muito importante hoje em dia, né? As pessoas entram muito um nível de estresse muito grande. As profissões que a gente, né, observa, tem profissões que são bem complicadas, tipo a de medicina, os policiais, advogados, né? Todas as profissões, na verdade, todas elas podem causar um estresse. Tudo vai ser a forma como eu estruturo isso na minha cabeça. Tá? A forma como eu estruturo é que eu posso entrar num problema mental ou não. Quando a gente fala de saúde mental, a gente também não se volta somente à questão mental, mas sim a forma como eu vejo a minha vida, tá? A forma como eu me sinto diante das situações, certo? É isso que a gente pode falar em relação à saúde mental. A parte cognitiva também, né? Que aí entra a questão do pensamento, como é que esse pensamento está, como é que eu estou psicologicamente falando, tá? A questão da memória também, né? No idoso, por exemplo, à medida que a gente vai envelhecendo, às vezes a gente vai tendo dificuldades cognitivas, tá? E aí tem que ser avaliado isso, percebido isso, para que a pessoa não entre, né, numa alteração mental ou de comportamento. Porque a saúde mental ela tem a ver com o controle das emoções, com o comportamento e com a forma como eu me vejo, para eu não poder desestruturar, tá? E a forma de prevenir isso é você perceber como é que você se sente diante de uma situação, né? Então, a partir do momento que você tem, digamos assim, uma situação, problema, tá? E você está vendo que você não está sabendo lidar com aquilo ali, o que eu posso fazer, né? Procurar ajuda, certo? Porque muitas das vezes as pessoas têm preconceito, inclusive, de procurar. Ainda tem esse preconceito? Existe, de procurar. Muita gente deixa de procurar ajuda para... Isso, tem, de procurar um psiquiatra, né, de procurar um psicólogo,
né? Pensando que, assim, muitas das vezes sociedade, isso é até um próprio preconceito mesmo de dizer assim, eu não estou ficando doido, né? Então, eu não vou procurar o psicólogo, não vou procurar o psiquiatra, né? E isso não existe, porque, na verdade, ali é um profissional. Se a gente tiver, a gente pensar, a saúde mental, ela tem a ver com a mente, tá? Assim como as outras doenças, só que ela tem a ver com a parte física, a parte clínica, né? Orgânica mesmo. E a mental só muda pela questão cabeça, né? Mente, né? Pensamento. Então, assim, tem que ser tratado como qualquer outra. Assim como eu trato uma hipertensão, uma diabetes, né? Uma doença crônica. Perfeitamente natural. Normal. O problema disso é as pessoas entenderem que isso é necessário a partir do momento que eu estou com um problema. Eu preciso procurar uma ajuda. Certo? Porque senão, o que pode acontecer? A pessoa pode ter problemas maiores. Ela pode entrar num transtorno muito maior. Hoje, no Brasil, a gente tem, em primeiro lugar, transtorno de ansiedade, depois depressão, tá? Depressão é um transtorno do humor, tá? Que altera esse humor, a pessoa fica triste, angustiada, chora com facilidade, tem vários sintomas, né? A depressão não é só uma tristeza, mas está associado com outros transtornos que vai mexer com a saúde ocupacional desse sujeito. Ele vai deixar de querer ir para o trabalho, ele vai ficar sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas. Então, ele precisa de ajuda. Tá? Então, muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar essa ajuda. E aí entra na questão realmente do preconceito também que ainda existe sobre em relação à saúde mental. E aí, por isso mesmo que nós pensamos, né, sempre nesse mês de janeiro, de estar falando sobre isso, né? E aí a gente tem depressão, como eu falei, tem os transtornos afetivos bipolares, que é um outro transtorno do humor. Os transtornos de ansiedade, que estão muito comuns, entre a síndrome do como pânico, vencer esse transtorno de ansiedade, por exemplo? Olha, o transtorno de ansiedade, ele tem, muitas das vezes, por trás disso, tem alguma coisa, alguma mudança, alguma alteração que houve na vida do sujeito que pode ter desencadeado o quadro, ok? Certo. Porque dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem a síndrome do pânico, tá? A ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que são os TOCs, são vários transtornos de ansiedade. Mas nós, enquanto sujeito, nós temos uma história anterior. Então, muitas das vezes, é um acúmulo de várias coisas. A história de vida desse sujeito, a infância desse sujeito, é que vai fazer com que tudo isso, no processo de vida dele, lá na frente, ele possa desencadear. Se tem casos na família, antecedentes psiquiátricos, também é uma coisa, é um fator importante, tá? Agora, todos nós podemos adoecer no aspecto mental, tá? Tudo vai ser a forma como nós estruturamos isso na cabeça. Por isso que nós precisamos desestressar, temos que ter atividades de lazer, né? Isso conta muito, tá? Temos que diminuir o estresse. O estresse não é só dizer assim, fulano está estressado, né? Está irritado, não. O estresse, ele tem a ver com mudança na sua vida, né? Então, por exemplo, uma mudança de emprego, uma separação, tá? Um divórcio e por aí vai. Qualquer coisa que altere a vida desse sujeito, ele pode entrar no quadro de estresse e desencadear uma doença mental, um quadro mental. Isso vai depender da forma estrutural que ele vai estruturar isso na cabeça, tá? Agora, todas as doenças mentais, elas são tratadas e elas são prevenidas, tá? O problema é você não procurar ajuda. Se você não procurar ajuda, você pode entrar no quadro muito maior, né, e transformar isso assim em quadros mesmo, alterações comportamentais, mentais, e aí você não dar conta. E não ter vergonha de procurar o profissional, acho que é isso que é importante. E você se reconhecer, eu estou com problema? Estou, preciso de ajuda. Então vamos lá, procura o psicólogo. O psicólogo, a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra, né, isso é importante. Sim. O psicólogo, ele não prescreve medicação, enquanto o psiquiatra prescreve medicação. O psiquiatra é o médico que trata os transtornos mentais. E o psicólogo é aquele que trabalha também a questão mental, só que trabalha com a escuta desse paciente. Então, não adianta, por exemplo, você
tratar uma depressão só com medicamento. Você tem que, junto com o medicamento, também falar das suas questões emocionais. Porque quando você fala, você verbaliza, você joga para fora aquilo que você está sentindo. E aí você trabalha as questões emocionais. Porque você precisa falar. E aquilo que a gente não fala, vira sintoma. Aí vai virar sintoma como? No nosso corpo. Né? A forma, reflexo, e aí você vai desestruturar mesmo e vai entrar num processo mental complicado, tá? Então, assim, a gente precisa entender que esse processo mental é uma estrutura psíquica que todos nós temos. Então, é importante você se divertir, né? Sair, namorar, né, fazer coisas que lhe dão prazer, diminuir o estresse. Você não pode passar a semana toda trabalhando, né, e não ter um momento de lazer, porque isso tudo complica, tá? Então, tudo complica na tua mente. Então, esse janeiro branco é para as pessoas pensarem, repensarem, o que eu estou fazendo em relação à minha condição mental, né, enquanto sujeito. Eu preciso trabalhar o meu emocional, o controle das minhas emoções, certo? Porque qualquer pessoa, em qualquer dado momento, pode entrar nesse quadro, se não trabalhar aqui, ó, a cabecinha. Com certeza. Tá? Doutora, olha, muito obrigada. Prazer, muito da obrigado. Da mesma forma, foi um prazer estar aqui com vocês. Poxa, tá muito bom? obrigado. Tá. Foi muito bom. Obrigada, viu? Tá, bom dia. Tá, bom dia também. Bom dia.